Para começarmos então, queria então que me dissesses alguns dos teus dados, como por exemplo o teu nome, apesar de eu já o ter dito, o teu percurso escolar no secundário, porque é que decidiste tirar uma licenciatura fora de Portugal, em que país estás a estudar, para que país é que querias ir e se acabaste por ir para o país que tu querias, que tu tinhas em mente ir. E se foi complicado todo esse processo de finalmente ires para fora. Eu quando estava no secundário tirei um curso profissional de recepção ao turismo. Na altura nem sequer era o curso que eu queria tirar, não queria nada relacionado com o turismo, não queria nada relacionado com a recepção hoteleira. Queria efetivamente ter entrado em comércio, só que na altura em que me candidatei, esse curso não abriu e eu acabei por ir para turismo. Hoje em dia não me arrependo nada, porque foi um curso que me abriu muitas portas, que me deu muitas oportunidades, que me fez conhecer muitas pessoas, que me fez também hum, acrescentar muita experiência ao meu currículo, por isso não estou nada arrependida de ter entrado em turismo. No entanto, como te disse, aquilo que eu queria mesmo e aquilo que sempre quis era a área do comércio, a área do marketing e a área da publicidade. O curso profissional correu bem, foi, foi um curso profissional. Tive a oportunidade, se calhar, que as pessoas do ensino dito normal não tiveram, que era a oportunidade de ir para estágio, a oportunidade de fazer contactos profissionais, a oportunidade de ganhar experiência e acabar o curso, o 12º, com coisas palpáveis no meu currículo. E também o facto de ter escolhido ter ido para este curso profissional e ter ido para a escola profissional em que fui, foi também aquilo que despertou este bichinho de: "Ok, vou para a Inglaterra", que é o país onde neste momento me encontro a E em que estudar e a tirar escola a é que minha tu licenciatura. frequentaste o teu curso profissional? Eu fiz o meu curso profissional na Escola Profissional Bento de Jesus Caraça e é como te disse, nós um dia tivemos uma palestra sobre estudar no Reino Unido e estudantes, no Reino Unido. E na altura eu já tinha um fascínio pelo Reino Unido enorme, que sempre tive, e saber que tinha a oportunidade de ir estudar para o Reino Unido, que a facilidade com que as coisas eram feitas naquela altura era tanta e que podia efetivamente vir-se a tornar a minha realidade, foi uma coisa que gostei imenso. Na altura, quando cheguei a casa e disse aos meus pais: "Olha, quero ir estudar para o Reino Unido", a resposta deles foi: "Está bem, isso daqui a uma semana passa-te". E entretanto, já se passaram estes anos todos e já estou aqui no Reino Unido há 3 anos. No Reino Unido, mais precisamente onde? Estou em Southampton, no sul, estou a tirar o meu curso em marketing e publicidade na Solent University e estou a adorar, está a ser, espetacular. Então, e o processo todo de, pronto, tu chegaste a casa, contaste aos teus pais que querias ir, eles acharam que era só uma pancazinha pequenina e que depois passava, mas depois, pronto, acabaste por ir. Esse processo todo de tu ires foi muito complicado, achaste que houve muitos entraves? Aquilo na altura, eu vim para Inglaterra, através de uma empresa que é o Caixa Estudante, que nos faz toda a ajuda à candidatura à universidade, à candidatura ao financiamento das propinas, dá-nos todo esse acompanhamento durante toda essa fase de candidatura, até Uhum. temos tudo ok, tudo pronto, entrar no avião e vir. E na altura aquilo foi correndo e foi andando e eu sempre soube aquilo que queria, sempre soube que era marketing e publicidade, sempre soube que era isto aquilo que eu queria fazer e era este o curso que eu queria tirar. E e na altura aquilo que mais me estressou ou que mais me incomodou foi o tempo de espera. Foi o tempo de espera desde que enviei a minha candidatura para a universidade até ter recebido a resposta que tinha entrado. Foi o tempo de espera de enviei a minha candidatura para me aplicar para o financiamento das propinas, até receber o ok que: "Ok, vais ser financiada". Quanto tempo Todo é que esse foi tempo de mais ou menos espera. esse tempo de espera? Eu candidatei-me à universidade, se não estou em erro, em dezembro e passado 2 3 meses é que recebi a resposta a dizer que tinha Em entrado na setembro. universidade. Pois. É, E setembro. então eu mandava e-mails ao estudante quase semanalmente a perguntar: "Mas já há novidades? E como é que está a minha candidatura? E se eu não entrar, o que é que acontece?" Porque aquilo estava-me a deixar numa ânsia e depois os meus pais, claro, preocupados com o meu futuro, perguntavam-me também: "Então, e se não entrares? Então, e se as coisas não correrem como é suposto correrem?"
O que é que fazes? Não. E eu não lhes sabia dar uma resposta, E porque tu não tinha uma tinhas resposta. algum plano, caso não tivesses conseguido entrar? Felizmente conseguiste, Não tinhas tinha, algum plano? não tinha nenhum plano. Eu sabia que era aquilo que eu queria e era aquilo que tinha de acontecer. E eu sabia que se não entrasse na minha primeira opção da universidade, tinha de entrar na segunda. E alguma eu tinha de entrar. Pronto, o teu E foco era então mesmo, eu tenho de entrar, eu tenho de ir para fora estudar, é era, isto que eu quero, e pronto. Pronto. E exatamente. foste, e chegaste a Southampton quando? Eu cheguei a Southampton em setembro de 2018, a 12 de setembro de 2018. Já há uns bons aninhos, sim, quase 3 anos. É Quase três verdade, já é o anos. terceiro ano em que estou aqui. E foi tudo fácil? A primeira adaptação foi fácil? Como é que correu? A adaptação, eu acho que teve as suas coisas fáceis e as suas coisas difíceis. Eu lembro-me que, na altura em que cheguei a Southampton, eu tinha uma amiga minha à minha espera à porta da universidade, porque a gente vinha de autocarro, o autocarro ia-nos deixar na universidade, e eu tinha uma amiga minha à espera, para me levar a casa, porque ela já sabia onde é que era a minha casa, já tinha ido buscar a minha chave, então eu estava carregada de malas, tinha a Rita, que era a minha amiga à espera, e entretanto falamos com a universidade para nos chamar um táxi para me levar para casa, e dou a minha morada, e eu lembro-me da senhora se virar para mim e dizer: olha, o táxi disse que é a última vez que faz viagens para essa rua, porque essa rua está na lista negra. E eu, na altura, fiquei, ok, onde é que eu me vim meter? Pois, exato. Não Como assim? conhecias a zona, não é? Só Eu não mesmo. conhecia nada, eu nunca tinha vindo à Inglaterra, eu nunca tinha vindo a Londres, eu nunca tinha viajado sozinha, foi tudo novo, e de repente dizerem-me: olha, a rua para onde tu vais morar está na lista negra. Aquilo foi assim um bocadinho, assim um abanão. Depois, entretanto, o táxi veio, chegámos, fomos para a rua, e lembro que na altura também estavam assim umas pessoas à porta de casa, em que, por já me terem dito que a rua estava na lista negra, depois umas pessoas à porta de casa, a pessoa começa a criar aquele medo do: ai, Uhum. estou num sítio estranho, não conheço ninguém, não é o meu país, não é a minha liga, se acontecer alguma coisa, o que é que eu faço? Então, a puxar as malas com a Rita para dentro de casa, aquilo tudo à pressa, depois as malas não subiam o passeio, olha, foi uma E essa, confusão. essa tua amiga, ela vivia contigo ou tu acabaste por viver com pessoas que não conhecias sequer? Não, eu fui para uma casa de pessoas que não conhecia de lado nenhum, nunca os tinha visto, não fazia ideia como é Quem que eram? eram, Onde é que eram? Pois. mas acabou por correr bem, e fiz bastantes amigos, e também ainda hoje tenho uma relação com essas pessoas, e são pessoas com quem eu continuo a falar, e são pessoas com quem, de quem eu continuo a gostar, e com quem eu ainda tenho aquela ligação que criei no primeiro ano. Ainda bem, isso é importante. Ora, agora, pronto, tu chegaste a Southampton em 2018, não é? Como acabaste de dizer, Exatamente. em que Covid não existia nenhum, nem sequer estava planeado tão pouco, não é? E as viagens, pronto, tu costumas vir a Portugal no verão, passares com a tua família, no Natal, não sei, em que alturas é que costumas vir a Portugal? Eu costumo ir a Portugal sempre no Natal, e depois volto a ir no verão e passar os meses de verão em Portugal. E são essas Mais as ou únicas menos alturas em que vou. entre que meses? Portanto, no verão eu vou de julho, mais ou menos início de julho, até meio de setembro. As Ok, datas são sempre mais ou menos estas. pronto. E como é que foi o vir? Pronto, em 2020 vieste, certo? A Portugal na altura do verão. Em 2020 vim, sim. Pronto. E como é que foi o vir a Portugal com o Covid? Eu não sei se tu moras perto do aeroporto, se não moras, aí em Southampton, Não, não moro perto do aeroporto. Eu, tiveste de para ir para apanhar Portugal, transportes. tive de apanhar transportes. Eu vou normalmente sempre a Londres, depois apanho o voo de Londres para Lisboa. E daqui são mais ou menos 2 horas, 3 horas de autocarro ou comboio. Ok. E na altura do Covid, a gente estava aqui em Inglaterra e acho que não tinha muito noção daquilo que estava a acontecer, Hum. porque na altura em que o país decretou o confinamento aqui, foi em março, e as coisas fecharam todas, a universidade fechou tudo, mas as pessoas continuavam a agir como se Não houvesse nada Covid. tivesse a acontecer. Exato, não havia Covid, não havia uma pandemia, não estava nada fechado, continuava a haver pessoas dentro dos supermercados sem máscara, pessoas só de viseira, pessoas com máscara abaixo do nariz. As pessoas não tinham aquela noção de que
havia um problema e estava a acontecer e que Pois. tínhamos de tomar medidas. E acho que quando isso aconteceu, eu comecei a fechar muito em casa, então não saía muito, não convivia muito com o exterior, não convivia muito com as pessoas no exterior. E quando fui para Portugal, que comecei a sair mais à rua, que comecei a sair mais com os meus pais, com os meus amigos, em que já havia essa preocupação de a qualquer sítio que eu vou, tenho de levar a máscara, tenho de meter a máscara. Isso foi talvez um choque, porque não estava habituada a fazer isto aqui, porque ou não saía de casa, ou o que saía não via essa realidade à minha volta, porque não havia pessoas de máscara. E depois, quando cheguei a Portugal, havia isso. Era toda a gente à minha volta havia máscara. Não havia uma pessoa sem máscara à minha volta. E imagina, E, estavas a dizer que tu apanhavas um autocarro, cerca de 2 horas até chegares depois ao comboio, exatamente. mas no autocarro as pessoas usavam máscara, certo? Tal como em Portugal é obrigatório usar máscara, ou não? As pessoas usavam máscara, mas se houvesse alguém que não tinha máscara, muito raramente se via alguém dizer: olha, peço desculpa, tenho de meter a máscara. E Ou chegaste a ver tem. alguém sem máscara nos transportes públicos? Sim, sim. Ok, pronto. Pronto, não deve ser muito bom, pronto. Enfim, isso não devia acontecer, mas pronto. E no avião, como é que foi? Não sei, porque supostamente há medidas mais apertadas, né? Não pode haver tantas pessoas como se estivéssemos numa altura normal. Como é que foi no avião de vires? Quantas horas são de Southampton para Portugal? No caso, de Londres São, para Portugal? são também 2 horas e 45, 3. Ou seja, andavas para ali cerca de 5 horas de transportes públicos, sempre que vais e voltas, tens que andar sempre Exatamente. cerca de Mas 5 horas. nesse dia foi máscara desde que meti o pé fora da porta de casa até que entrei Chegaste na à tua porta de casa. casa em Portugal. Ok. E depois, quando tu chegaste, a tua família sentiu-se assim muito à vontade por vires de outro país, por se ter estado 5 ou mais horas fechada em transportes públicos, em coisas fechadas, com pessoas, com muitas pessoas, né? Pode não ser tantas como durante a normalidade, mas pronto, mais pessoas, né? Como é que foi quando tu chegaste? Sentiste que eles estavam assim um bocado retraídos ou, isto, pronto, anda cá, filha. Eu acho que não. A minha mãe, assim que eu cheguei e chegámos ao carro, foi álcool gel por tudo o que era sítio. Mãos, braços, encheu-me de álcool gel e desinfeta-te, Sara. Foi logo. Mas nunca senti aquele medo deles de, olha, não te vamos cumprimentar porque vieste de Inglaterra agora, ou não te vou dar um abraço agora que chegaste porque vieste de Inglaterra e porque lá as coisas estão assim. Nunca tive isso. Na altura, os meus pais são divorciados, ou seja, quando eu cheguei fiquei com a minha mãe e o meu pai até me dizia: "Tu e quando é que vens cá a casa?" E eu própria era aquela que dizia: "Epá, calma, deixa-me lá fazer aqui uns dias de quarentena para ver se isto não vá ao diabo de celas e depois, epá, eu Uhum. vou aí, temos muito tempo, vamos com calma, depois eu vou aí, vamos esperar uns dias para ver se isto não há nenhum sintoma, não há nada para ficar tudo bem." E E eles tanto na levavam a coisa casa, muito tranquila. e tanto na casa da tua mãe como do teu pai havia alguém de risco e por isso é que tu tinhas assim esse pensamento ou esse teu pensamento que tu tinhas era mesmo muito próprio teu, não era por haver pessoas em risco, era mesmo porque pronto, estamos numa pandemia, há cuidados a ter, vamos respeitar. Eu acho que era mais isso, era eu que tinha noção que não vale a pena arriscar. Estamos numa pandemia, não faz sentido eu estar a pôr o meu pai em risco, a minha madrasta em risco, os meus irmãos em risco, não faz sentido estar com o meu pai para depois o meu pai estar com os meus avós e quem sabe, isso Uhum. não fazia sentido para mim. Então quis logo, não, vamos esperar aqui uns dias e depois estamos juntos. Eu vou cá estar em Portugal 2 meses, há muito tempo. Temos tempo, exato. Exatamente. Pronto, o que eu tenho mais aqui para te perguntar é se tu presenciaste algumas diferenças, já referiste algumas quando chegaste cá em relação à utilização da máscara, e era se tu vias mais algumas, para além daquelas que já disseste, entre Portugal e Southampton no que diz respeito às regras que foram aconselhadas, Uhum. pronto, pelas pessoas que sabem. Sim, como te disse, eles aqui em Inglaterra não têm muito noção, ainda hoje. Eu ontem fui ao Lidl, ao supermercado, e havia uma senhora sem máscara e estava a fazer as compras Dentro dela, do estava na vida supermercado. dela, dentro do supermercado. E o segurança estava à porta, o segurança estava de máscara e ninguém lhe disse: olha, desculpe, mas tem de usar máscara aqui. Porque não há esse cuidado e não há essa preocupação. E é uma coisa que eu noto aqui muito, que não há
essa preocupação de dizer, olha, desculpe, só entra se tiver máscara, que é uma coisa que notei em Portugal, não se entrava em lado nenhum sem E porquê é máscara, não que se tu vai a achas lado nenhum. que aí eles têm esse pensamento e que cá nós temos outro pensamento, ou seja, o oposto? O que é que Eu achas que acho que, diferencia? eu acho que eles aqui não têm noção do que se está a passar. E isso percebeu-se logo na altura em que isto rebentou, em que a pandemia rebentou, que todos os outros países estavam a ter medidas mais na hora, Apertadas? estavam a Sim. atuar na hora, e a Inglaterra deixou levar, e vamos esperar, e vamos esperar. E só quando isto começou a ser uma coisa realmente boom, Extrema. e quando atacou o primeiro-ministro, é que se calhar ele pensou, ok, isto existe, e há que tomar medidas. Mas sempre foram muito descontraídos e sempre levaram isto muito. Não é nada Desportivo. connosco, a nós não nos toca, isto não é nada que a gente. E em Portugal eu não noto isso. No entanto, lembro-me que na altura em que fiz a viagem, nos transportes, eles tiravam-nos a temperatura, ou seja, só Quando, quando em que entrávamos para momento? o. Mas Ou cá ou seja, lá? cá, em Inglaterra. Ok, sim. Eles davam-nos a temperatura, para ver se estava tudo bem, até entrar para o aeroporto, entrar para o avião, mas quando cheguei a Portugal achei muito estranho ninguém nos tirar a temperatura. Ou seja, naquela altura os testes ao Covid não eram obrigatórios para eu entrar em Portugal, mas achei muito estranho porque não nos estavam a tirar a temperatura, não. Ou seja, nós estamos a vir de um país em que não está propriamente bem, achei está bastante mal, e eles não nos tiravam a temperatura, não. Nada. E quando voltaste Não. passou um tempo, depois foi-te recomendado fazer os tais de quarentena? Sim, nós quando voltamos para cá temos de preencher sempre um documento em que eles perguntam onde é que nós estivemos, quanto tempo é que tivemos, porque é que vamos voltar, quanto tempo é que vamos cá estar, onde é que vamos cá estar, e dizem-nos logo, olha, vocês têm de fazer 14 dias de quarentena, se não fizerem podem pagar uma multa, e avisam-nos isso tudo, mas Mas não há quando ninguém que. Portugal não foste obrigada a fazê-lo. Não, eu na altura não sei se era obrigatório fazer a quarentena. Eu sei que quando fui no verão decidi própria, ok, vou fazê-la, mas não me lembro na altura se era uma coisa imposta pelo governo do género, é obrigatório fazer. Pronto, Sei que mas quando volto para cá exato. tenho de a fazer. Ok, pronto, é isso. Pronto, lá está. Ou seja, então não podemos dizer que haja um equilíbrio entre os dois países no que diz respeito a como eles lidam com a pandemia, não é? Pois não, não. Eu acho que ambos estão mal em muita coisa, mas Portugal também está bom em muita. Já não pode ser o mesmo de Inglaterra. Pronto, ok. Então, se calhar, numa balança, consideras que Portugal está mais verde do que Inglaterra. Sim, 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 Ok. completamente. Sentiste-te segura em em ambas não, já fizeste mais do que duas viagens, mas sentiste-te segura em todas as viagens que fizeste já com Covid? Eu acho que a primeira viagem, ou seja, a primeira de todas que eu fiz durante a pandemia, ou seja, quando fui a primeira vez para Portugal, no verão do ano passado, foi se calhar a primeira vez em que senti maior receio, do género. O álcool tem de estar super perto de mim, que é para eu, em qualquer coisa que toque, a seguir vai álcool nas mãos. A máscara tem de ter várias máscaras comigo, que é para quando trocar uma meter logo a outra. E se calhar havia mais essa preocupação de está uma fila, tenho que ficar mais afastada, do que se calhar hoje. Hoje as coisas já são mais automáticas, porque também já Uhum. passou um ano, já vivemos com isto há um ano, então se calhar a coisa já é mais automática e se calhar este ano, quando for a Portugal no verão, já a viagem vai ser mais leve, porque já não vou estar com aquela coisa de ok, o álcool tem de estar junto a mim, junto a mim. A máscara tem que ter aqui um kit de máscaras, 15 máscaras para se acontecer alguma coisa. E então acho que a coisa já vai ser levada com mais calma, mas a primeira viagem lembro-me que foi. E depois falava com amigas minhas e toda a gente me dizia: epá, Sara, tens de pensar em tudo, tens de pensar onde é que tocas, tens de pensar quantas vezes vais lavar as mãos, tens de pensar em tudo. Pronto, E enquanto isso é. tu estavas a dizer há bocado que costumas vir cá no Natal e no verão, ou Uhum. seja, entre o Natal, que é final do ano, e verão, que é mais ou menos meio do ano, tu não vens cá, ou seja, tens aqueles Não, meses todos em que não vens a Portugal. Quando tu vens, numa altura de Covid, tens saudades dos teus amigos,
que é normal, não é? Tu tens amigos cá em Exato. Portugal, tu vives em Portugal, mas pronto, agora estás a estar fora. Quando tu vens a Portugal numa altura de Covid, tu sabes que há as restrições, não é? Mas tu ao mesmo Uhum. tempo queres estar com eles, porque sabes-se lá agora quando é que podes vir, sobretudo porque depois houve a história das fronteiras e essas coisas Exatamente. assim. Como é que te foi lidar com os teus amigos? Estiveste com eles, não estiveste com eles, estiveste com eles, mas tipo, olha, fica aí a 5 metros, 10 metros de mim, não sei o quê, sempre máscara. Como é que foi? Há muita gente, há muitos dos meus amigos que eu já não vejo há muito tempo e que às vezes me mandam mensagem: epá, vieste cá e não disseste nada, tiveste aqui o verão todo e não conseguiste mandar uma mensagem. Só que é realmente isso, é o há uma pandemia, é o se eu tiver com muita gente vai-me afetar a mim, ou pode-me afetar a mim, mas se calhar também os pode afetar a eles. E foi tudo isso. Não quer dizer que não tenha estado com ninguém, do género, fui a Portugal e não tive com ninguém, não tive com algumas pessoas, mas se calhar não tive com tantas como se não houvesse Precisavas. Covid. Exato, sim. Ok. Exato, é isso. Lembro-me que agora no Natal, por exemplo, fui a Portugal e tive uma amiga minha que me teve de vir buscar uma caixa à casa. E então eu estava na minha varanda de máscara, ela estava fora da varanda de máscara e tivemos ali uma hora a conversar, as duas, eu na varanda, ela fora, as duas de máscara, e tivemos ali uma hora a conversar. E então há essa preocupação de, ok, mantém a distância, as duas de máscara e estamos juntas na mesma, conversamos na mesma, vemos-nos na mesma, mas com as devidas precauções. Exato. Olha, a outra pergunta que eu estava a dizer que não me lembrava há bocado e que é assim para nós terminarmos é: pronto, tu foste para Southampton em 2018, estamos em 2021, a pandemia começou mais formalmente em 2020 e tu estás, pronto, a acabar a tua licenciatura, estás quase a entrar para o ano, vais entrar no teu último ano de licenciatura, certo? Exatamente. Pronto. Imagina que não há Covid e tu tens toda a tua licenciatura sem Covid. O que é que tu achas que o Covid te privou de fazer, tendo em conta que tu estás fora do teu país normal, não é? O que é que achas que o Covid te impediu de fazer? É assim, o Covid veio aqui impedir-me de muita coisa. Eu lembro-me que no primeiro ano, quando vim para a Inglaterra, em 2018, eu ia a Londres com muita frequência. Eu ia a Londres, se fosse preciso, uma vez por mês, só passear, só ver, só esparcer. E eu já não vou a Londres há bem mais de um ano. E também toda esta questão do ensino online, das aulas online, sinto que o Covid veio-me privar muito da experiência universitária, daquela experiência de vou para a universidade ou tenho aquela primeira semana que eles aqui têm que é Freshers Week, que é montes de barracas montadas na universidade, montes de coisas. E o Covid veio privar muito isso, porque já não tenho isso há um ano, portanto, este último ano não tive, e provavelmente em setembro não vai haver novamente. E o Covid está-me a privar muito disso, porque eu tive um ano e meio normal de universidade, enquanto todo o resto da minha experiência universitária está a ser online. Ou seja, achas E que não isso, estás a ter a real experiência de um universitário, não é? Que o Covid está a afetar muito essa parte. exatamente, está a afetar muito, muito, imenso. Obrigada por teres aceito o meu convite. Esperemos que o Covid acabe o mais rápido possível, não é? Porque sabemos que isto pode ser agora uma realidade, mas não é de todo uma realidade que nós queiramos. E Obrigada, eu gostei muito.